Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio. Essa é uma aula de reposição que teria que ter acontecido no dia 11 e nós estamos trabalhando ela hoje no dia 20/6. Vamos começar? A aula de hoje corresponde a cultura, consumo e comunicação de massa. Eu peguei esses textos do Brasil Escola, Info Escola e um site da Secretaria do Paraná. Então vou fazer a abordagem, né, para a gente poder discutir melhor e ao final vai ter uma atividade que estará postada lá no Google Classroom em um PPT que eu vou montar para vocês juntamente com esse vídeo. Então, assim, cultura para sociologia, nós temos que entender que é tudo aquilo que resulta da criação humana. Não existe cultura superior ou inferior, ou cultura melhor ou pior do que a outra, né? Apenas culturas diferentes. Isso nós temos que ter em mente, tá? Então, por exemplo, se você pega a cultura do indígena, ela é apenas uma cultura diferente. Ela não é uma cultura inferior, né? E nem superior. Né? Então, assim, estou exemplificando para vocês terem ideia do que são culturas diferentes nesse sentido e diferenciadas, como posso dizer, em outros contextos nesse continente, ou cultura oriental, ou ocidental, são apenas concepções diferentes, talvez, da que conhecemos. E como é que nós podemos, assim, definir um traço de cultura nesse sentido? Por exemplo, ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido através do convívio social e por aí, assim por diante, tá? Então, essa base que eu vou pedir para vocês, assim, é bem simples, bem tranquila para a gente ter como cultura, tá bom? Agora eu quero linkar com vocês a ideia da percepção de consumo e sociedade. Então, no nosso texto, o que vocês vão poder observar? Que a atividade de consumir passou a ser um ponto central da existência humana, quando a capacidade de querer, desejar, ansiar, por particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes, passou a sustentar a economia mundial. Né? Então, por exemplo, quando você pega assim pessoas, atualmente dentro do nosso contexto, as pessoas elas estão em quarentena, elas estão em casa, então elas não estão circulando, automaticamente elas não estão consumindo, né? Se elas deixam de consumir, o que para de circular? O dinheiro, o capital para de circular. Então, assim, por que existe uma correlação entre pequenos e médios empresários, né, pequenos e médios empresários, e o governo, né, tecnicamente, trabalhando de forma para que possa sustentar essa economia? Em que ponto? Vou dar um exemplo para vocês. Se o nosso dinheiro para de circular, automaticamente os empresários param o quê? De lucrar. Como é que o Estado lucra em cima desse dinheiro? Tudo que você compra, tudo que você consome, automaticamente ele tem que uma taxação de impostos. Se o dinheiro para de circular, o empresário para de lucrar e o governo também para de lucrar. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o discurso que a economia, a vida, será que estão preocupados realmente com as nossas vidas? Né? Há um ponto a se pensar aí, tá, pessoal? Eu vou linkar a ideia desse consumo e sociedade também com o contexto de comunicação de massas, né? Porque a comunicação de massas, então assim, abordando numa concepção geral, vocês vão perceber que são todos os meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet e por aí vai, é sempre propagandas de novos produtos que vocês possam ter a necessidade, o anseio por consumir. E a ideia de comunicação de massa ela é tão importante porque determinados produtos, talvez que a gente nunca experimentou na vida, as propagandas elas criam as necessidades que depois elas vão se transformar, se reverter na ideia do consumo, né? Então, ou através das nossas opiniões políticas, opiniões sociais no contexto geral, mas pode reparar que o que sustenta mesmo, às vezes, até muitos programas que passam nos meios de comunicação de massa, são o quê? As propagandas de produtos que querem o quê? Vender os seus produtos, né? E acabam mexendo com as nossas cabeças. Então é engraçado, mas se eu falar para vocês que entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, o celular não existia. Mas hoje, nós pensamos que não existe vida sem celular, né? Então, antes, nas nossas vidas não existia o celular. E atualmente, nós pensamos que não existe vida sem o celular, né? É engraçado. Mas o que acontece? Cria-se uma necessidade através dos meios de comunicação e depois dessa necessidade nós transformamos ela em consumo, né? Aí nós voltamos o ponto central da nossa discussão, que é cultura, consumo e comunicação de massa. Como é que eu vou atrelar isso dentro de uma atividade para poder esboçar minha compreensão, meu entendimento? Então, eu vou dar um exemplo assim bem básico, né? Então, muitas culturas em outras regiões, elas são diferentes das nossas, né? Então imagine só que um país
ele invade outro país, que tem uma cultura totalmente diferente. Só que esse país, quando ele invade o país A, invade o país B, ele vai levar a paz e a democracia. Quando ele leva a paz e a democracia, automaticamente ele transforma, ele destitui o governo local, acaba impondo um pouco da sua cultura, levando a sua cultura, né, dentro dessas transformações. Só que nessa cultura você acaba homogeneizando, né, o espaço geográfico, quer dizer, tornando ele igual. Por exemplo, se você pegar o próprio modelo das suas ruas, como calçadas, postes, casas, comércios, né? Hoje em dia você vai no Egito, você vai na Índia, você vai nos Estados Unidos, vai na Avenida Paulista. Tecnicamente você não vê que tem o mesmo que o carão assim das áreas urbanas, né? Como se estivesse ficando tudo igual. E automaticamente quando você transforma, você cria, extermina as culturas ali, impondo a sua cultura através de uma relação de poder. O que você vai acabar fazendo com tudo isso? Que aquela cultura ela se torna igual a outra cultura que basicamente tem um tipo de produto dentro das suas corporações, e então pelos meios de comunicação ele acaba criando uma espécie de necessidade também para aquelas culturas externas que eram diferentes das tuas, e você passa a vender os seus produtos em países que não tinham necessidade dos seus produtos, e automaticamente as pessoas começam a consumir esses produtos. Por que elas não consumiam antes? Porque pela cultura diferenciada, elas não têm as mesmas necessidades, né? E não era uma cultura inferior, era apenas diferente, né? Quer dizer, eu tive um pensamento aqui trabalhado com vocês, mas assim, só para poder exemplificar a ideia de construção de cultura, consumo e comunicação de massa, né? E a gente pode construir de diversas outras formas. Eu vou passar uma atividade para vocês para ver se nós conseguimos construir outros modelos envolvendo esses três atores, né, que nós trabalhamos na nossa aula. Tudo bem? Então, muito obrigado, fiquem com Deus.